E é importante, assim, frisar isso que você falou, né? É importantíssimo, Thaís. Porque começa na infância, a partir de falas de pessoas que são autoridades na vida da gente, nos, assim, representam, têm um papel muito forte na vida da gente. Então, pais, educadores, amigos muito próximos, mas principalmente pais, sabe? E isso são falas que muitas vezes são colocadas, às vezes não é nem proposital, às vezes não é nem com a maldade, né? Às vezes até sem perceber. Mas Acha que é cuidado, né, Débora? Acha que é cuidado. tipo, é colocado numa fase em que é uma pessoa que é completamente imatura, com uma visão de mundo mínima, e vai colocando ali, é como se fosse uma folha em branco, né? E que ela começa a ser riscada por outras pessoas e de uma forma muito prejudicial, né? E quando a gente geralmente a gente pega, pelo menos comigo, pega essas pessoas na fase adulta. Eu falo que eu trabalho com adolescentes, mas a minha demanda maior hoje é com adulto. E aí eu escuto algumas coisas dessas pessoas, eu digo, vamos voltar lá na infância. E é cada coisa que às vezes eu escuto, sabe? E, de novo, às vezes não é uma intenção, uma má intenção, mas causou um impacto, né? Então, e eles vão construindo a partir daí. Só que na infância a gente não tem muito poder, né? Para escolher roupa, nem nada. Mas na adolescência aí a gente começa a expressar. E aí alguns pais dizem, menino, por que fulaninho se veste assim? Por que fulaninho está se vestindo assado? Né? E às vezes é simplesmente o resultado da construção que eles fizeram, né? Desde a infância. Ou uma revanche. Porque na fase da adolescência eu começo a ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência. Então eu fui agredido tanto na minha infância que eu vou escolher certos movimentos também como forma de agressão. Que agora eu posso. Isso. E a gente vê às vezes até movimentos opostos, né? Por exemplo, o pai é bem católico, o menino diz assim, você é espírita. Né? Ou então você é ateu. É a forma de agredir aqueles pais, né? Os pais são, sei lá, um lookzinho clássico, padrãozinho. O menino vai, você é hippie, né? Então, assim, vai de um oposto para poder justamente agredir, mas não é uma agressão do nada, né? Ou até pode-se dizer que é uma forma de você se esforçar para criar a sua identidade. Separada dos pais também tem isso, Desemaranhar, né? né? Porque nós temos uma mente, uma memória inconsciente e uma memória consciente. Tem afetos e experiências vividas que nós nos lembramos, até bem remotas, na infância, no início. Eu, particularmente, eu lembro de experiência com 4 anos, 5 anos, mas tem algumas experiências vividas que a gente não lembra. Elas estão na memória, mas elas ficaram no inconsciente. Por quê? Na maioria das vezes, porque são memórias dolorosas. Proteção. Então, a criança ela tem um senso de sobrevivência, inclusive porque o próprio cérebro ele faz um esforço muito grande para isso, né? Nós nascemos para viver e para sobreviver, de forma que as experiências que foram dolorosas demais, elas se tornam esquecidinhas, né? Vão para o inconsciente. Para quê? Para a gente continuar. E aí elas vêm na adolescência e na fase adulta, muitas vezes de uma forma adoecedora. E a formação da autoimagem, ela se dá juntamente com a formação da personalidade. E eu percebo que muitas vezes, sem maldade, como você falou, Débora, sem maldade. Tem algumas vezes que é por maldade mesmo. Sim, com Porque certeza. nem todos os pais são tão bonzinhos assim. Sim. Eu vou jogar agora uma provocação, maldade, né? Mas eu diria que é por despreparo. Muitas vezes você também já foi criado assim, você diz, nem é assim não, que mas é pra eu educar. acho assim, que a maioria dos pais fazem por despreparo. Isso. Mas tem um percentual de pais que são maldosos. Tem, né? Nem toda mãe... Não é a maior... Nem toda mãe é a heroína, nem toda madrasta é má. Isso. Então, assim, tem mãe... Aí a gente vai ter que estudar a genealogia inteira para entender por que ela é má. Mas tem. Mas acredito que a maioria dos pais fazem com muitas boas intenções. Mas às vezes não consegue. Tudo, mas ele joga para o filho, inconscientemente, o seu desejo. Né? O desejo de ter filhos perfeitos. O desejo de ter filhos que não tenham os mesmos defeitos que eles identificam neles. E daí eles começam a querer modelar comportamentos, posturas, estilo. E daí
muitas vezes a personalidade daquele indivíduozinho que está sendo formado é uma personalidade singular, porque nós todos somos singulares, e daí não se adequa. Nem é assim, é bem interessante, porque eu estava citando antes de você chegar, Débora, sobre a questão da beleza. A beleza é um fator muito subjetivo, porque a beleza que é muito hoje associada ao corpo, se você perceber, tem pessoas que têm traços perfeitos e não são bonitas. E tem pessoas que têm, digamos, um diferencial, uma parte do corpo que chama atenção. Por exemplo, tinha uma atriz chamada Betty Lago. Inclusive, eu era fã dela. Ela faleceu há uns 4, 5 anos, acredito. Ela tinha um nariz grande, muito grande. E foi tipo assim, foi o nariz que fez ela brilhar. Ela foi modelo de alta costura, né? Ela foi atriz da Globo, ela foi atriz de teatro. E o nariz era o que fazia a beleza do rosto dela, do conjunto. Belíssima. Composição, né? Então, a beleza é muito mais do que um conjunto de traços perfeitos. Você vê muitas vezes na própria mídia, né, alguns atores, celebridades que não são tão perfeitos assim, mas são bonitos. As pessoas são bonitas independente do conjunto de traços perfeitos. É um todo. É um todo que faz com que a beleza seja... É muito interessante. É um bate-papo que dá pra gente passar 3 dias aqui. Dava. Não, agora, mas assim, concordo completamente. Mas eu também vou frisar uma coisa. Você consegue dizer isso hoje por conta não apenas do teu estudo, claro, Sim. mas da tua maturidade. Um adolescente não alcança isso. Às vezes não alcança. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, meu irmão dizia, você não vai casar nunca, porque você não tem bunda. Aí eu ficava pensando, tem que ter bunda para casar. Ele assim, tudo que ele... pronto, porque irmão tem uma característica, gosta de botar o outro para baixo. Achado no lixo. Irmão não ajuda na construção da nossa autoimagem. Você olha, é horrorosa. Aí eu ficava, meu Deus, né? Eu com 11, 12 anos, acho que eu casei cedo, por isso eu digo, eu vou logo me apressar. Vai que eu não encontro mais ninguém, né, que queira uma pessoa sem então, bunda. Assim, no entendimento do meu próprio ser, no meu reconhecimento do meu corpo, eu me sinto uma pessoa, eu me sinto muito bem comigo. Inclusive, eu gosto muito de mim. Que bom. Então, assim, mas é um processo que, é como você fala, Débora, às vezes um adolescente não alcança isso. Não alcança, não. E tem aquela fase realmente, nos primeiros anos de adolescência, na formação, né, na questão da alteração hormonal, né, que a menina não está ainda com o corpo todo formado. Geralmente, adolescente com 11, 12, eles não são muito bonitos assim. E adolescente muda muito rápido, né? Muito rápido. Débora é irmã de um colega de Bruno, mãe. Sim. Pedro Neto. Então, você vê que, assim, 2 anos, eles mudam de uma forma que você olha assim, cresceu, esticou, emagreceu, tomou corpo na academia. Então, você não tem tempo nem de se apropriar daquele corpo, aquele corpo já está mudando, né? Então, como é que eu vou gostar se a todo momento ele está sendo apresentado a mim mesmo de forma diferente? Eu olho no espelho e vejo uma espinha, depois não tem mais, o cabelo cresce, a barba cresce, o corpo muda, né? Exatamente. Mais de 70% dos adolescentes têm problema de autoestima. É pauta de consultório de todo adolescente. É muita espinha, né? Não gostar de si. Eu olhava no espelho, vi um menino, uma criança. Aí, de repente, aquela criança está como se fosse assim, se reorganizando, esticando. Quem sou eu? Né? Então, e o pior é que na fase deles, o que importa é ser igual, né? Assim, eu preciso fazer parte de uma tribo, eu preciso fazer parte de um conjunto. Então, ele procura uma independência de casa, né? Uma autonomia, né? Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas fora de casa é uma necessidade de encaixe. Né? É um desencaixe de casa para se encaixar nos amigos, né? Em ser igual aos outros, ou ele precisa fazer parte. Adolescente anda em bando, né? Isso. Sim. Mulher... E se não anda, tem problemas sobre isso, né? Pois é. Não, mulher permanece em bando, parece, né? Mas adolescente, geralmente, ele está andando em bando. Então, ele precisa fazer parte, então ele precisa ser parecido, né? Ele precisa ter muita coisa em comum, senão ele fica fora. É verdade. E